Os pequenos enteais. Primeira parte. Prossigo com as minhas explanações sobre o enteal e sua atuação na criação. Necessário é que eu aí dê primeiro uma pequena perspectiva sobre o ambiente mais próximo dos seres humanos terrenos, que é mais fácil para a compreensão terrena, antes que, partindo de cima para baixo, eu deixe tornar vivo diante de vossos olhos o grande quadro de todos os acontecimentos. Por isso, tomemos inicialmente aqueles enteais que se ocupam com a matéria grosseira. Eles, em si, compõem-se de muitos setores específicos, formados pela espécie de sua atividade. Existem, por exemplo, setores que agem completamente independentes dos espíritos humanos e que, somente guiados do alto, se ocupam com o permanente desenvolvimento de novos corpos celestes. Favorecem sua manutenção, bem como seu curso, e também sua desintegração, onde se tornar necessária na supermaturação, a fim de, segundo as leis primordiais da criação, poderem surgir em nova forma, e assim por diante. Mas esses não são aqueles setores dos quais hoje nos queremos ocupar. São os pequenos para os quais nos queremos voltar. Já ouvistes falar muitas vezes dos elfos, das ondinas, dos gnomos e das salamandras, que se ocupam aqui com a matéria grosseira da terra visível a vós, bem como da mesma maneira em todos os outros corpos celestes de matéria grosseira. São os mais densos de todos, e por isso também mais fáceis de serem vistos por vós. Sabeis deles, porém ainda ignorais a sua real ocupação. Acreditais, pelo menos, já saber com que eles se ocupam. Falta-vos, porém, qualquer conhecimento a propósito da maneira pela qual sua atuação ocorre, e como esta se realiza sempre de acordo com as leis da criação. Aliás, tudo isso a que já designais de saber não é um reconhecimento real e intocável, mas apenas um inseguro tatear, erguendo-se grande alarde quando aqui e acolá algo é encontrado, quando as tentativas de descobrimento, em si desordenadas e tão ínfimas em relação à criação, deparam ocasionalmente com uma partícula de pó, cuja existência muitas vezes se constitui numa surpresa. Contudo, também não quero ainda hoje revelar-vos isto, mas sim primeiro contar daquilo que se acha estreitamente relacionado convosco pessoalmente, ligado ao vosso pensar e ao vosso agir, a fim de que possais adquirir pouco a pouco a faculdade de observar cuidadosamente, pelo menos nestas coisas. Estes setores, de que vos falo hoje, também pertencem aos pequenos enteais. Não deveis esquecer-vos aí, contudo, que cada um deles, por menor que seja, é extraordinariamente importante e, em sua atuação, mais digno de confiança do que um espírito humano. Com grande exatidão, que nem sequer podeis imaginar, processa-se a execução do trabalho atribuído, porque mesmo o aparentemente mais ínfimo dos enteais é uno com o todo, atuando por isso também a força do todo através dele, atrás do qual se encontra a
única vontade, a vontade de Deus, beneficiando, fortalecendo, protegendo, conduzindo. Assim é, aliás, no enteal todo, e assim podia, assim também já devia ser há muito tempo convosco, com os espíritos da criação posterior desenvolvidos à autoconsciência. Essa conexão firmemente estabelecida tem como consequência automática que cada um desses enteais, se um dia falhar de alguma forma, é logo expulso pelo ímpeto do todo, ficando assim desligado. Terá então de fenecer, porque não lhe aflui mais força alguma. Dessa forma, tudo o que é fraco rapidamente é posto fora e nem chega a poder tornar-se nocivo. Desses apenas aparentemente pequenos, contudo tão grandes em sua atuação, os quais ainda não conheceis e de cuja existência até agora nada sabíeis, quero falar agora. Mas de sua atuação já ouvistes em minha mensagem. Certamente, porém, não a relacionastes com o enteal, porque eu próprio não fiz qualquer referência a respeito, visto que, anteriormente, teria sido ainda prematuro. Aquilo que então mostrei, objetivamente, com breves palavras, agora vos apresento em sua real atuação. Falei anteriormente que os pequenos enteais ao vosso redor são influenciáveis pelo espírito humano e, de acordo com isso, podem fazer o bem ou até o mal. Essa influência, porém, não ocorre naquele sentido como imaginais. Não que possais ser senhores desses entes, que possais dirigi-los. Aliás, poder-se-ia até certo grau denominar isso assim, sem dizer algo errado, pois, para vossos conceitos e em vossa língua, está corretamente expresso desse modo, porque vedes tudo do vosso lado, e de acordo com isso, também julgais. Por essa razão, muitas vezes tive de falar-vos em minha mensagem da mesma maneira, para que me compreendesseis. Eu também podia fazê-lo aqui, por não constituir nenhuma diferença, neste caso, para a vossa atuação certa. Intelectivamente, naquela ocasião, isso estava muito mais perto de vós, porque correspondia mais à sintonização do vosso raciocínio quando vos disse que sempre influenciais fortemente, com a vossa vontade, todo o enteal à vossa volta, e que este também se orienta segundo o vosso pensar, vosso atuar, porque sois espirituais. Isso permanece literalmente certo, porém a causa disso é outra, pois a condução propriamente dita de todas as criaturas que se acham dentro da lei desta criação, as quais, portanto, vivem dentro da vontade de Deus, procede tão só de cima, e a essas pertencem todos os enteais. Nunca se acham submetidos à vontade alheia, nem passageiramente, nem lá onde assim vos pareça. Os pequenos enteais que citei orientam-se de fato em sua efetivação segundo a vossa vontade e segundo o vosso agir, ó espíritos humanos. Contudo, sua atuação se encontra, apesar disso, tão só na vontade de Deus. Isso é um aparente enigma, cuja solução, porém, não é tão difícil, pois necessito para isso apenas mostrar-vos agora o outro lado daquele de onde vós tudo observais. Visto do vosso lado, vós influenciais os pequenos enteais.
Visto, porém, do lado da luz, eles apenas cumprem a vontade de Deus, a lei. E como toda a força para atuar só pode vir da luz, então esse que constitui para vós o outro lado é o certo. Não obstante, consideremos primeiro, para melhor compreensão, a atividade vista do vosso lado. Com o vosso pensar e o vosso agir, influenciais os pequenos enteais, segundo a lei de que o espírito aqui na matéria exerce com cada vontade uma pressão também sobre o pequeno enteal. Esses pequenos enteais formam então, na parte fina da matéria grosseira, tudo quanto aquela pressão lhes transmite. Digamos, portanto, observado do vosso lado, que eles executam tudo quanto vós quereis. Em primeira linha, aquilo que quereis espiritualmente. O querer espiritual, porém, é intuição. Os pequenos enteais formam isso na parte fina da matéria grosseira, exatamente de acordo com a vontade emitida pelo espírito. Eles pegam imediatamente o fio que surge do vosso querer e do vosso agir e formam, no fim desse fio, aquela configuração que corresponde exatamente a esse fio do querer. É dessa maneira a atividade dos pequenos enteais, que ainda não conheceis em sua verdadeira atuação. Desse modo, eles criam, ou melhor dito, formam o plano da parte fina da matéria grosseira, que vos espera quando tiverdes de passar para o mundo da matéria fina. É a soleira para a vossa alma, onde ela, segundo vossas expressões, tem de se purificar depois da morte terrena, antes de poder entrar na matéria fina. Lá, a permanência da alma é de mais longa ou de mais curta duração, conforme a sua disposição interior e conforme tendia ela para a matéria grosseira, se de um modo mais forte ou mais fraco, com seus diversos pendores e fraquezas. Esse plano da parte mais fina da matéria grosseira já foi visto até agora por muitas pessoas. Pertence, por conseguinte, ainda à matéria grosseira, e é formado por aqueles enteais que preparam por toda parte o caminho do espírito humano. É muito importante para vós saber isto. Os enteais preparam para o espírito humano, portanto, dessa forma também para a alma humana, e igualmente para o ser humano terreno, o caminho que ele tem de seguir, quer queira, quer não queira. Esses enteais são influenciados pelo ser humano e aparentemente também dirigidos. Mas só aparentemente, pois o verdadeiro dirigente aí não é a criatura humana, mas a vontade de Deus, a lei férrea da criação, que colocou esse setor dos enteais naquele lugar, dirigindo sua atuação no vibrar da lei. Mediante atividade semelhante dos enteais, originam-se também todas as formas de pensamentos. Aqui, porém, atua por sua vez um outro setor e uma outra espécie de enteais, que, igualmente, ao lado dos primeiros, desenvolvem um plano especial na parte fina da matéria grosseira. Assim surgem com isso também paisagens, aldeias e cidades. O que é belo e o que não é belo, sempre, porém, as diversas espécies exatamente conjugadas. Portanto, o que é feio juntando-se ao feio,
o que é belo ao belo, de acordo com a igual espécie. Esses são os lugares, os planos por onde deveis locomover-vos após a vossa morte terrena, antes que possais entrar na matéria fina. O mais grosseiro, isto é, o terrenal, que ainda pende em vossa alma, será aí desprendido e deixado para trás. Disso, nem sequer um grãozinho de pó podeis levar convosco para a matéria fina. Reter-vos-ia até que caísse de vós, isto é, que fosse extinto vivencialmente pelo reconhecimento. Assim, a alma, depois da morte terrena, tem de continuar peregrinando vagarosamente, galgando degrau por degrau, isto é, plano por plano, em permanente reconhecimento através da própria experiência vivencial daquilo que ela adquiriu. Penoso é o caminho se os enteais tiveram de construir lugares escuros ou turvos para vós, de acordo com a vossa vontade aqui na terra. Vós próprios dais sempre os motivos para isso. Agora sabeis o que e como os pequenos enteais fazem para vós sob vossa influência. Está na lei da reciprocidade. Os pequenos enteais tecem com isso o vosso destino. São os pequenos mestres tecelões que trabalham para vós, porque sempre tecem só assim como vós quereis, através do âmago da vossa intuição, bem como através do vosso pensar e do vosso atuar. Contudo, não se encontram, em virtude disso, a vosso serviço. Continua na segunda parte.